Olá, tudo bem? Eu sou Clarissa De Franco, você está no PERSE, no Caminho dos Sonhos, nosso canal de análise de sonhos. E hoje eu vou analisar o sonho de uma sonhadora do gênero feminino e eu vou ler para vocês porque é um sonho um pouco comprido, eu não vou conseguir só contar, tá bom? Então vamos lá. Sonhei que estava na casa da minha mãe e as minhas irmãs que também estavam lá foram meio grossas, meio grosseiras comigo. Então, eu peguei meus dois cachorros e fui dar uma volta. Nessa volta, eu fui parar lá na universidade onde eu trabalhei, né? Essa sonhadora era professora da universidade, uma universidade, né? E nessa universidade havia um projeto cultural em que os estudantes e as estudantes se reuniam numa sala ampla para assistirem TV juntos. Estavam vendo a novela das 9 na Globo. Eu estava ali meio perdida e uma moça me explicou que tinha uma taxa para pagar e para poder ficar ali. Enquanto eu avaliava se devia ficar ou sair, um homem chegou ao meu lado e puxou o papo, perguntando o que eu estudava ali. Era o Chico Buarque. Ele afagou meus cães, eu contei que há 22 anos eu tinha deixado a universidade e estava ali só passeando. Pedi para tirar uma foto, me achando super brega por isso, mas não deixando escapar esse momento único. Na hora da foto, Chico abriu um guarda-chuva que segurou o cabo com ambas as mãos, fazendo um sorriso largo ao meu lado. Eu pensei no sonho que mostrar as mãos nas fotos com fãs evitava processos por assédio. Saí daquele lugar, né? E voltei com os cães, mas agora eu estava de carro e era tarde da noite. Passamos na frente de um hipermercado 24 horas, que geralmente é cheio, mas o estacionamento estava completamente vazio, exceto por um carro, que era o carro do meu pai. Ele estava em pé, ao lado do carro, olhando para o mercado e eu pensava em retornar para falar com ele, lhe abraçar, lhe dar um beijo, estava com muitas saudades. No sonho, ele era vivo, tinha se separado da minha mãe e estava muito sozinho. Eu sentia tristeza com isso. O pai dessa sonhadora morreu, faleceu há pouco tempo, mais ou menos uns 2 anos. Mas não encontrei retorno no caminho e acabei chegando em casa. Já na minha casa, minhas irmãs, mãe, cunhados, sobrinhos estavam se hospedando por todo lado e eu não achava espaço para mim. Tentei me acomodar, mas estava impossível. Peguei minhas filhas e cachorros e decidi voltar para encontrar meu pai. No hall, uma mulher perguntou a idade da minha filha, né? E quando eu respondi, ela disse que ela era meia-irmã da sua própria filha. Fiquei confusa. Então ela contou que ela era esposa de um morador desse andar que já tinha, do primeiro casamento, uma filha de 12 anos. Estava se mudando para o prédio com ele. Aí eu e ela conversamos um pouco e esclarecemos que a menina de 12 anos, do primeiro casamento do marido dela, não era a minha filha, era a da casa da vizinha. O elevador chegou então e descemos, as meninas, os cachorros e eu, enquanto eu voltava para encontrar meu pai. Eu telefonava para ele e não tinha resposta, até que, no sonho, lembrei que ele não poderia mais encontrá-lo, pois ele tinha morrido. Esse é o sonho dessa sonhadora. A gente deu o título de Não Tem Mais Volta, Não Tem Mais Retorno, né? Bom, esse sonho começa, né, com a sonhadora ali não estando bem no espaço da casa da mãe dela, né? E onde estão as irmãs foram grossas com ela. Então, esse lugar onde tem mãe e irmãs, ela não consegue se acomodar, ela não consegue se sentir bem. Aí já tem uma dica do sonho, né? Que depois é retomada no final, porque ela volta para casa, também não consegue ficar ali, né? Então tem algo na relação dessa sonhadora, né? Primeiro com essas figuras femininas que a habitam, né? Essa figura de mãe, de irmãs, e essas figuras tão familiares, essas ânimas que estão aí tão próximas dela, que são familiares, né? Elas estão atacando essa própria sonhadora. Então, ela está num momento um pouco indigesto com essas relações, com as figuras femininas. Aqui nós não vamos pensar na concretude do relacionamento dela com mãe e filhas, embora eu tenha conversado com essa sonhadora e de fato tem algo que ela não se sente na mesma sintonia, ela não se sente em casa, né, com essas pessoas, ou seja,
não tem a pertença, né? Não tem essa identidade, não ancora, não dá paz, não se sente espontânea. Então, não tem essa paz, né, de estar ali. Mas, pensando para além dessas relações, que ela já esclareceu que de fato são meio tensas, né, tem algo aí, né, que envolve essa representação do feminino. Esse feminino, ele está atacando a própria sonhadora. Então, o feminino dela não pode ser um aliado dela, ou uma aliada, né? Essa ânima não pode se aliar. Quer dizer, a ânima, em geral, ele é nosso aspecto de criação pelo elemento da sensibilidade, da empatia, do cuidado, de uma vibração mais artística, né? No sentido dessa sensibilidade, dessa intuição que flui, né? A ânima, ela está ligada a elementos, o feminino na psicologia analítica está ligado a elementos dessa sensibilidade que cuida, que cria no mundo, que nutre, que abastece o mundo através desse olhar de afeto, né? Esse olhar mais afetivo, mais afetuoso. É claro que isso são sempre interpretações, eu não estou falando aqui que as mulheres são mais afetivas que os homens, tá? Não é isso. Nós estamos falando de uma energia arquetípica aqui. Mas vamos lá, então esse aspecto não está muito combinando com a sonhadora. Aí ela pega 2 cachorros dela e sai pelo mundo, porque ela tem que dar uma volta. 2 já é um símbolo muito interessante, que é esse símbolo da relação, justamente aquilo que ela não encontrou ali na casa dela, né? A relação, o vínculo, o afeto, né? Não tinha na casa dela, na casa da mãe dela, aliás. Ela vai com os cachorros, ela encontra, né, esse número 2, ele em geral representa a parceria, representa o encontro com o outro, representa as relações, o amor. Então, tem esse encontro com os cachorros. Então, a parte mais instintiva, mais ligada a algo mais espontâneo dela, menos racional, menos pensado, né? Os animais, eles sempre trazem, né, esse elemento menos racional e mais espontâneo e mais instintivo. Bom, aí foi dar uma volta e para na universidade onde ela trabalhou no passado, né? E nessa universidade, eles estavam num projeto cultural e tal. E é muito engraçado que o projeto cultural é assistir a novela da Globo, a novela das 9. Esse é o projeto cultural, né? Você vê que aí também tem uma desmistificação dessa intelectualidade da universidade, ou seja, estava todo mundo lá sentado assistindo TV mesmo, Globo, horário nobre da TV. Então, assim, que todos, sabe, que um monte de gente assiste, não todo cidadão, mas um monte de gente assiste, senta lá, seja pobre, rico, seja intelectual ou não, sabe? Então, desmistifica um pouco, desconstrói um pouco essa aura intelectual também da universidade. E é interessante que a mulher fala para ela, ó, tem uma taxa para você assistir novela, tem uma taxa. Então, assim, para se divertir, até para se divertir naquele ambiente, para pertencer àquele ambiente, ou seja, até para você assistir novela naquele ambiente, você tem que pagar. Então, a ideia de pagar, ela é interessante porque não necessariamente tem a ver com o valor do dinheiro, né? Mas tem a ver com esse valor simbólico de que você, para pertencer a algum lugar, você tem que, sabe, tem um custo. Para pertencer àquele grupo que está se divertindo dentro de uma aura aparentemente intelectual, tem um custo. E aí é interessante que no sonho ela pode escolher se ela fica ou não. Porque na vida desperta dessa sonhadora, ela foi demitida numa situação assim bastante indigesta dessa instituição que está nesse sonho, dessa universidade. E assim foi algo, ela foi docente nessa universidade por muitos anos. E aí, de repente, ela foi demitida por uma questão política. E assim, ela no sonho, ela tem escolha, né? Ela fica pensando, eu fico ou vou embora? É interessante que o sonho dá um resgate para essa vivência dessa sonhadora, nesse espaço, né, universitário / de trabalho profissional. Por quê? Porque eles estão lá se divertindo, né? E aí, quer dizer, é uma coisa leve, né? E aí ela fala, olha, será que eu fico? Será que eu preciso disso, né? Pagar para isso? Pagar para pertencer? Pagar para assistir novela da Globo?
E aí aparece o Chico Buarque do lado dela, quer dizer, uma figura, aí sim, um representante da cultura, né, que interessantíssimo. E aí eu conversei com essa sonhadora, quer dizer, ela tem todas essas imagens do Chico brilhantes e como um ser não só inteligentíssimo sabe, criativo e ao mesmo tempo também sensível, né? O Chico tem essa sensibilidade relativa ao universo das mulheres, o que é bem conhecido no Chico, né? E aí essa sonhadora também traz esse Chico, né? Esse Chico, essa imagem, esse imaginário do Chico. E o Chico tá lá tranquilão também. Ele sai desse plano de eu sou inacessível, sou um mito, para conversar com ela. O que você estuda? O que você faz? Aí ela conta: olha, há 22 anos eu deixei a universidade. Na vida desperta, né? Quando eu fui conversar com ela, o que significa esses 22, né? Ela falou que há 22 anos ela concluiu a graduação nessa mesma universidade, depois que ela foi trabalhar lá como professora, né? Depois de fazer mestrado, doutorado, quer dizer, ela foi estudando e depois ela voltou e foi trabalhar lá. Mas há 22 anos ela terminou a graduação lá, foi uma etapa, né, em que ela se formou. 22, gente, no tarô é o número do louco, né? A carta do louco, o bobo, enfim, the fool, né, o tolo. E é uma carta que representa, né? Ela tem uma imagem assim de geralmente um cara que tá com uma trouxinha nas costas, bem levezinha, quase não tá levando nada. Tem assim, ele tá olhando assim meio distraidão, sabe? Para frente, tem alguns perigos, geralmente um jacaré ou um cachorro. Tem assim um animal geralmente que tá ali rondando e um abismão, sabe, do lado. E ele tá como se fosse assim, a figura tá como se fosse assim, sabe? Tranquilona e seguindo. Essa carta ela representa essa leveza diante da vida, né? E essa possibilidade de começar de novo, sabe? Sem uma carga pesada, né? Com uma trouxinha. E assim, indo, sabe? Se abrindo, desapegado do que foi, deveria ter sido e tal. Um desapego mesmo para se abrir a novos caminhos. O 22, ele também é o zero, né? Ele inicia o novo ciclo e finaliza o ciclo dos arcanos maiores. Então, é um número, né? 22, muito importante quando a gente está fazendo transição e buscando um olhar mais leve para as nossas experiências. De fato, essa experiência que essa sonhadora viveu nessa universidade foi pesada. Não, o tempo que ela esteve lá foi bom, mas a maneira como terminou foi pesado, né? Não foi bom e depois disso ela ficou remoendo isso. Para ela não, né, algo que ela não digeriu bem. Então, esse 22 também, o sonho está trazendo uma espécie de resgate, uma possibilidade dela reconfigurar essa história, essa relação com essa universidade de uma maneira mais leve, né? Então, trazer um outro sentido, uma reelaboração desse processo. E aí é interessante que na hora da foto, né, ou seja, o que sai na foto? A foto é a imagem pública, tem a ver com a nossa persona, com aquilo que a gente comunica, com aquilo que é registrado da gente, né? Na hora da foto, o Chico vai lá e abre o guarda-chuva. Abre o guarda-chuva e dá um sorriso. E ela acha aquilo estranho, ao mesmo tempo ela pensa, nossa, ele mostrou as mãos, né? Ele segurou com as duas mãos assim, ele mostrou as mãos e isso, ele não pode ser acusado de assédio, né? Porque ele não vai estar passando a mão em mim, algo assim. É interessante que quando ela saiu da instituição, o que aconteceu com ela, né? Ela me contou e tal, pode ser configurado como um assédio, um tipo de assédio moral, né? E aí, quando ela pensa nisso, né, o Chico aí, de certa maneira, é um representante também desse lugar, dessa instituição, da intelectualidade, né, que representa essa instituição. Ele abre o guarda-chuva, que é esse símbolo de proteção, né, esse símbolo de, esse símbolo de deixar a gente ali embaixo daquela proteção. Então, de certa maneira, a instituição ali tem um sorriso cínico e acha caminhos de se proteger para não ser acusada de assédio, né? E
ao mesmo tempo com aquele sorriso, com aquela lábia boa, né, com aquela aparente sensibilidade. Então tem uma jogada aí para mim, né, na forma de interpretar, o que fez sentido para a sonhadora também, que tem a ver com esse jogo cênico que que acontece, né, e que fica parecendo uma questão assim da instituição se protegendo. Bom, logo depois desse momento, né, ela volta com os cães, né, e aí ela tá passando de carro, já é noite, quer dizer, já tudo mudou, essa passagem do dia para a noite também para dizer: "Olha, agora é outro luto que você vai fechar, né, aquele da universidade é uma coisa, agora nós vamos fechar outro luto". E aí entra a figura do pai dela, né, que na vida desperta já faleceu, né, como eu disse. E aí ela tá lá, ela passa num hipermercado, um hipermercado 24 horas, o estacionamento tá vazio, só tem o pai dela. É muito interessante essa imagem, né, porque o hipermercado é onde a gente vai e a nossa escolha, a gente pode selecionar os produtos, claro que depois tem que pagar, né, se a gente não tem dinheiro. Mas tem essa ideia de um self-service, né, essa ideia de você se serve da sua maneira, e essa ideia de você buscar aquilo que você gosta, né, as marcas que te interessam, os produtos que te interessam. Então você compor a sua própria, né, o seu próprio consumo, sua própria identidade, quer dizer, tem ali uma composição que envolve uma certa autonomia ou pelo menos uma, uma ideia aparente de autonomia, né, porque o sistema capitalista, ele na verdade engana a gente com essa questão da autonomia e das escolhas, né. Mas essa aparente autonomia. E aí, o supermercado, né, tá ali, os 2 se encontram, mais ou menos, né, porque não chegam a se encontrar de fato, mas tem aquela, eles sabem que eles estão, eh, praticamente no mesmo lugar. Ela vê o pai dela, sabe que ele tá num supermercado vazio. E aí vem a imagem dele estar solitário, né, dele ter se separado da mãe dela, dele estar sozinho, né. E isso é interessante, porque, na verdade, o pai dela já faleceu e há ali um desencontro, ela não consegue acessar o pai. Ela não consegue, e ela não tem retorno, né, ela tenta voltar, porque ela passa e vê o pai. E ela associa esse vazio do estacionamento com a solidão do pai também, né, e aí ela fica triste com isso. Quando na verdade o vazio do estacionamento pode significar uma série de coisas, né. Quer dizer, que no fundo, ele tá ali em uma outra vivência, né. Ele não tá nessa vivência, né. Ele tá em outro hipermercado, ele tá em outra busca, né, em outra busca de seus próprios, daquilo que satisfaz, né, da sua própria realização e satisfação. Então, essa ideia do hipermercado, né, quer dizer, tem um breve encontro, mas não dá para se encontrar de fato, estão em outras dimensões. Ela tenta retornar e não dá, não é à toa, né? Não há retorno, não há retorno, a morte não tem retorno. E aí, ao mesmo tempo, ela volta para casa, porque aí já não tinha o que fazer. Quando ela volta para casa dela, de novo, ela não tem lugar, né? Ela tenta se acomodar, não dá, tá cheio de gente, e ela fala: não tem um lugar aqui, eu tenho que sair. Isso denota que essa sonhadora, ela está com muita dificuldade também de encontrar o seu centro, né, o seu eixo, a sua morada interior, né. Ela precisa estar fora, ela precisa buscar fora, e ela está nesse processo de ser uma eterna buscadora. Aí ela tenta buscar a figura do pai de novo. Esse pai espiritual, né, ele aparece no sonho, e depois ela percebe mesmo no sonho que ele tá morto, né, ele aparece no sonho sempre nas horas que ela sai, né, de um lu ela fecha ali o assunto da universidade, aí ela encontra o pai. Aí ela vai para casa, tenta buscar o pai, ainda tem um problema lá, né, com uma senhora que ela encontra, e aí depois ela lembra de novo do pai. Quer dizer, esse pai, ele tá parecendo uma busca dela, né, por um caminho de encontro consigo mesma, porque na casa ela não consegue se encontrar, a casa que seria a morada dela. Então tá faltando eixo, tá faltando,
centro, né? Tá faltando introspecção, tá faltando talvez meditação, esses caminhos para dentro, né? Ela não consegue ficar dentro, só fora, fora, fora. Bom, e aí ela encontra, né? Quando ela vai buscar o pai, ela encontra uma senhora, né? A ideia do elevador também é essa transição de consciência, né? Você pode subir, você pode descer, você pode acessar níveis diferentes de consciência, de realidades, de percepções do mundo, né? E aí ela encontra no hall uma mulher, né? Que fala, olha, você então ela é meia irmã da própria filha, tá uma confusão. E o que se destaca aí? Essa sonhadora precisa explicar quem ela é. Essa sonhadora precisa desfazer uma confusão acerca da identidade dela. Olha, eu não sou essa daí. Né? A identidade dela está sendo questionada. A filha dela está sendo questionada. Né? A filha dela de 12 anos. E aí a gente também vai para o simbolismo do 12, né? O 12 no tarô também, ele é um simbolismo que traz o pendurado, né? O pendurado ou o enforcado. Na verdade, o enforcado é o pendurado, né? Porque ele está pendurado pelos pés. Ele não está enforcado mesmo, mas muitas vezes a carta se chama enforcado, porque a ideia é pendurado numa corda e você fica lá numa perspectiva estagnada e dependendo de uma situação externa para te tirar dali. Então você está ali pendurado, então você está vendo a vida de ponta cabeça, né? Você não está com o olhar adequado sobre a vida, né? Você precisa passar por alguns enfrentamentos internos até que você consiga revirar esse olhar, enxergar de um outro modo, e às vezes depende de fatores externos para isso, sacrifícios, um tempo, né, paciência. Então, ali tem uma confusão acerca da identidade dela e acerca da filha dela, acerca dessa relação com a filha, né? E isso é bem importante da gente pensar, né? Da gente pensar, porque ela tem uma história com a mãe e com as irmãs que não tá boa, né? Não tá positiva, não tá psicologicamente, não tá fortalecendo essa sonhadora. Então essa relação com a filha precisa ser esclarecida para que flua, né? Para que ela saia dessa perspectiva da pendurada na vida. E aí o elevador chegou e ela desce junto com os cachorros e as filhas. Ela consegue sair, transitar e ir para baixo. O que é super interessante, porque quando a gente desce num sonho, sempre a gente está acessando camadas um pouco mais profundas do nosso inconsciente. Muitas vezes são mais sombrias, quer dizer, sobre as quais a gente não tem consciência tanto assim, né? A gente vai descendo. Descer no sonho é um sinal interessante. Claro que se elevar também, cada um tem um significado, mas não é ruim descer. Pelo contrário, é mais acesso ao inconsciente. O que essa sonhadora precisa? Lembra que ela não fica dentro da casa, ela não consegue ficar dentro de si. Então ela precisa descer mesmo. E aí, quando ela desce, ela lembra: meu pai tá morto. Aí a consciência dela faz um clique. Ela acessa um pouquinho mais as camadinhas e o sonho se junta um pouquinho com a vida desperta. Então, assim, vocês viram aí né, uma grande fala sobre sonho e tal, mas tem uma caminhada interessante nesse sonho de reconstituição de espaços de luto, de vivências de luto, né? E eu até fiquei pensando no nome, junto com essa sonhadora, né? Esse não tem mais volta ou não tem retorno, né? Não tem retorno para ela ver o pai, porque ele está em uma outra, né, uma outra dimensão. Não tem retorno para a situação da instituição, mas é interessante que o sonho aponta outras saídas. Quer dizer, tudo bem, não tem retorno para aquela situação, mas tem uma maneira de reconstruir a experiência emocional que derivou dessas situações. Então, são dois grandes lutos dela em relação ao pai e dela em relação a essa universidade na qual ela trabalhou e da qual foi chutada, né, de uma maneira muito muito desastrosa, pouco habilidosa, muito desrespeitosa, na verdade. Então, acontece uma situação de reparação que o sonho fornece, né? Mas ao mesmo tempo ele está avisando, ó, não dá para voltar, não é para voltar, né? É por outro caminho, é por outro lugar. E o sonho tem um escárnio,
da situação da instituição, né? Eu acho um escárnio colocar as pessoas para assistirem a novela da Globo. Eu acho um escárnio. Tá dizendo assim, ó, para de idealizar essa universidade, para de idealizar que o projeto cultural deles é assistir a novela da Globo. Sabe assim, tipo, se liga, para de colocar essa universidade lá no topo. Coloca a universidade num ridículo, sabe? E ela percebe na hora a mãozinha, ó, eles estão se defendendo aqui, não pode ser acusado de assédio. Ou seja, todas essas situações, o sonho vai mostrando para ela, escuta. Você não precisa tornar isso grande, não, porque essa instituição, ó, blá, 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 blá. Então desfaz essa coisa, esse ar intelectual, essa coisa, né, sólida. Não, é mais leve, vem por figuras leves. E o Chico tem aquela coisa também do malandro, né? Porque ele canta sobre a malandragem também, né? Ele de um certo modo, né? O Chico tem essa coisa do geminiano. Ele canta sobre as mulheres, né? Ele é reconhecido por isso, mas ele canta e encanta, né? Ele consegue fazer da arte uma coisa mais simples, né? Então eu acho que esse sonho vai falando assim, ó, leveza, cara, porque essa instituição aí não precisa ter esse peso na sua história, sabe? Ela nem merece esse peso. Então vem reconstituindo e ao mesmo tempo reconstituindo com o pai dela esse luto, né? De que não, né? Eles estão em dimensões diferentes. Ele é um buscador, ele está buscando, ele está na busca dele, ela está na busca dela, ela é no hipermercado da vida, né? Tá cada um na sua busca, né? Cada uma. E eles vão ter momentos para se encontrar espiritualmente. Tudo bem. Ela tem tarefas aqui, né? E ela tem situações em que ela precisa elaborar, né? Esclarecer a identidade dela. A relação com a filha tem algo pendente, está pendurado, né? A situação da carta do pendurado, 12. Então, assim, olha quantas coisas. E o olhar para dentro, né? Ela precisa olhar para dentro, precisa ir, ser capaz de ficar na casa dela, né? Conviver com essas figuras femininas fortes e que ela precisa, a mãe, as irmãs, a filha, a mulher do elevador, ela precisa transitar por essas figuras. Bom, é isso. Hoje foi muito longo, né? Mas é porque o sonho era longo também. Então, espero que vocês tenham gostado. Quem quiser, me manda e-mail, clarissadefranco@hotmail.com com o sonho. E aí a gente conversa um pouquinho sobre o seu sonho e depois a gente põe aqui no canal, tá bom? Tchau, até mais. Um beijo.